Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 8 de junho de 2021. Estamos começando aí mais um dos nossos devocionais e hoje o tema é bastante instigante, né? O título do nosso devocional é Foi Apedrejado. Nós estamos meditando aí nos livros de Primeiro Reis e entrando já essa semana no livro de Segundo Reis, né? Vamos terminar amanhã o livro de Primeiro Reis. E também nos Salmos, e hoje o Salmo é o de número 38. Mas o devocional hoje vai ser baseado basicamente, é bom, né? Mas vai ser basicamente dentro de Primeiro Reis 21, que conta a história, a bizarra história de Nabote. Se você não conhece essa história, eu convido você depois a ler a história do Nabote e a sua vinha. Nabote tinha uma vinha do lado do palácio de Acabe e a Acabe, na sua ânsia por fazer as suas próprias vontades, por egoísmo, por orgulho, enfim, não sei qual é o sentimento que o moveu, mas queria a vinha do Nabote. O Nabote não quis vender a sua vinha e ele faz todo instigado por sua esposa, faz todo um julgamento forjado, fajuto, para se apoderar, para se apossar, então, da chamada vinha de Nabote, cometendo uma grande injustiça contra Nabote. E nós sabemos que o nosso Deus, Deus da Bíblia, é um Deus justo e é um Deus que ama a justiça e que aborrece a injustiça. Inclusive, esse é um versículo bíblico. Deus ama a justiça e aborrece a injustiça. Ser injustiçado, e todos nós sabemos o que é ser injustiçado, porque durante a nossa vida, sem dúvida, nós vamos enfrentar, em algum momento, atos de injustiça. Esses atos, eles podem ser grandes atos de injustiça, como, por exemplo, sei lá, um roubo, ou uma mentira que contam a respeito de você, ou algo que fala a respeito de você e não te dá a chance de responder, ou coisas piores, né, como tirar a vida de alguém próximo de você. Enfim, durante a nossa vida, atos de injustiça ou ações de injustiça ocorrerão com cada um de nós. Isso é invariável, isso vai acontecer. E uma figura de linguagem, né, sobre a injustiça é como ser lançado na água acorrentado, né? Você sabe que vai morrer, sabe que aquilo ali não é bom para você, mas você não consegue se desvencilhar das correntes, não consegue se desvencilhar daquilo que o amarra. Então é como ser lançado em um rio ou ser lançado na água amarrado. Bom, todos nós vamos sofrer injustiça em algum momento das nossas vidas. Isso é invariável, isso vai acontecer. Não tem como você vai sofrer injustiças. Injustiças, como eu disse, que podem ser em graus mais elevados ou em graus menores. Podem ser injustiças que você nem tem tanta culpa assim. Pode ser injustiças que você tem culpa. Enfim, você vai sofrer injustiça. E diante da injustiça, nós só temos duas alternativas. Eu não sei se você já viu um filme com Jamie Foxx e Gerard Butler, que chama Código de Conduta, aonde o Gerard Butler ele tem a sua família assassinada e o Jamie Foxx ele é um promotor público que, diante do número insuficiente de provas, resolve fazer um acordo com os assassinos da família de Gerard Butler. E o Gerard Butler, então, a partir disso, começa a buscar vingança. E ele desenvolve todo um processo para vingar-se dos seus exatores, daqueles que cometeram injustiça contra ele. E depois de 10 anos, ele assassina uma grande quantidade de pessoas, inclusive pessoas que eram inocentes, do caso dele, claro. Ele assassina essas pessoas simplesmente em busca da sua justiça. Então, diante de uma injustiça, você tem duas alternativas. Ou você vai para a vingança
E aí você se torna pior do que as pessoas que cometeram injustiça com você. Quando você busca a vingança, você fica pior do que os injustos. E esse é um cenário muito ruim. Ou você sofre o dano. Só que sofrer o dano nos leva, muitas vezes, a não suportar a injustiça. Sofrer o dano pode trazer consequências que nós não estamos prontos para lidar com elas. Por isso pessoas entram em depressão, por isso pessoas ficam doentes e alguns até tiram a própria vida porque não suportam a injustiça. Então você só tem duas alternativas, ou vai para a vingança ou sofre o dano, mas muitas vezes você não suporta. Bom, pastor, então eu estou diante de uma impossibilidade. É verdade. E é diante dessas impossibilidades e reconhecendo essas impossibilidades é que entra a mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho nem é vingança e nem é você sofrer o dano. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é o que Moisés enfrentou no Mar Vermelho. Diante dele um mar, atrás dele um exército, e ele não tinha muito o que fazer. Ele precisava de alguém que abrisse o Mar Vermelho por ele e derrotasse o exército de Faraó. E é exatamente isso que aconteceu, né? Deus abre o Mar Vermelho, Moisés passa. Essa é a história do Evangelho. É quando você está diante de uma impossibilidade. Se você busca vingança, fica pior do que aquelas pessoas que foram injustas com você. Se você sofre o dano, você pode não suportar esse dano e vir a fraquejar em algum momento. Então entra a mensagem do Evangelho para te ajudar a lidar com a injustiça. E aí nós nos lembramos, né, ao ver tudo o que aconteceu ali com Nabote, o seu julgamento forjado, a sua condenação injusta, nós lembramos que Jesus sabe exatamente o que é injustiça. Então, se você está sofrendo a injustiça, se você sofreu uma injustiça, não acho que você é escolhido por isso, né? Não. Jesus sofreu uma grande injustiça. Ele foi condenado em um julgamento forjado, ele não teve direito à plena defesa e ele foi sacrificado, ele foi crucificado mesmo sendo inocente. Então, diante de uma injustiça, você já sabe para onde correr. Nós não temos alternativa, nós temos que correr para o Senhor Deus. Como lidamos com isso? Como fazemos com isso na prática? Isso é uma ação ou uma reação que precisa ser natural para aquele que é cristão. O cristão naturalmente vai levar todas as suas injustiças para a cruz, vai colocar diante de Deus e ele vai perceber que Jesus absorveu toda a sua injustiça. Então, como lidamos quando alguém é injusto conosco? Quando lidamos com alguém que nos prejudica e nós não temos o que fazer, a não ser, como eu disse, a vingança, e aí nos tornamos piores do que aqueles que nos fazem mal, né? Quantos vocês conhecem que são assim, né? Em busca de vingança, ficaram pessoas tão rudes, tão amargas, tão ruins, né? Ou nós colocamos isso diante do Senhor, sabendo que Ele absorveu todos os nossos pecados. Bom, beleza, isso é quando você sofre a injustiça. E quando você é injusto? Né? Porque pior do que sofrer uma injustiça é ser injusto. Porque você, nós temos aqui as nossas histórias de injustiça. Mas e quando nós é que somos os injustos? O que fazer ou como agir para não ser injusto? Será que tem uma forma de não ser injusto? Bom, existe sim uma forma de não ser injusto. Por quê? Pior do que ser injustiçado é ser injusto nos nossos relacionamentos. Então, como não agir com injustiça? Bom, primeiro, você precisa conhecer e principalmente aplicar a justa lei de Deus. Quem conhece a lei de Deus, conhece a lei perfeita. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, já que
você não quer ser injusto, já que você não quer agir com injustiça, é conhecendo e aplicando a lei de Deus. A lei de Deus diz, por exemplo, não adulterarás, ou seja, não seja injusto com a pessoa a qual você tem uma aliança. Não seja injusto com a pessoa que você prometeu diante de Deus, diante dos homens, que você seria fiel até a morte. Mesmo que essa pessoa seja infiel com você. Não adulterarás, não roubarás, é o que o texto diz. A lei de Deus diz, olha, não roube. Por quê? Porque existe injustiça maior do que o roubo. Nós vivemos em um país, em uma sociedade extremamente injusta. Por quê? E muitas vezes essa injustiça da nossa sociedade nos coloca, como eu disse no início, parece que alguém te jogou na água e você está todo amarrado. Essa é a sensação que temos quando nós olhamos para o nosso país, para o nosso mundo. Então, para não ser injusto também com as pessoas nos seus relacionamentos, não ser injusto com as pessoas que estão ao seu redor, não ser injusto até com o próprio Deus, você precisa conhecer a lei de Deus e aplicar a lei de Deus. A lei de Deus diz, não darás falso testemunho. Olha só, isso é muito sério, Isso é muito sério. Então, primeira coisa, pior do que ser injustiçado é ser injusto. E para não ser injusto, você precisa conhecer e aplicar a lei perfeita de Deus. E aí, eu sempre digo, comece com os 10 mandamentos, vá para o Sermão da Montanha e depois leia os apóstolos. Ali está contida a lei de Deus. Então, primeira coisa, conhecendo e aplicando a lei de Deus. Porque a lei de Deus, como eu disse, ela é perfeita e vai nos conduzir a um julgamento também perfeito. Em segundo lugar, reconhecendo em oração a própria incapacidade de ser justo. Essa aqui talvez seja a chave da questão, muitas vezes nós não reconhecemos que agimos com injustiça. E vale a pena a gente ressaltar que você que foi vítima de uma injustiça, talvez a pessoa que agiu com injustiça contra você, talvez, nem sempre, mas talvez ela nem saiba. Então, dê oportunidade para a pessoa reconhecer o erro dela. Jesus vai ensinar sobre isso em Mateus 18. Ela vai dizer, olha, se alguém pecar, vá até ele. Vá até ele. Então, às vezes você é vítima de uma injustiça que a pessoa não sabe que foi injusta com você. Agora, tem casos que a pessoa sabe e ela vai agir de forma cruel, de forma severa. Agora, quando nós somos os injustos, quando nós agimos com injustiça, como proceder? Como fazer? Reconhecendo diante de Deus, falando, Senhor, me ajuda a ser justo, me ajuda a ser justo com a minha esposa, me ajuda a ser justo com o meu patrão, me ajuda a ser justo com o meu funcionário, me ajuda a ser justo com os meus irmãos da igreja. Qual foi a última vez que você fez uma oração assim? Qual foi a última vez que você reconheceu diante de Deus e, óbvio, diante também dos seus irmãos, a sua incapacidade de ser justo? Ou você considera que todas as suas ações são repletas de justiça? É claro que ninguém tem capacidade de ser completamente justo em todo o tempo. Nós podemos minimizar isso conhecendo a lei de Deus, mas, em grande medida, vamos continuar praticando a injustiça. Por isso que precisamos do Senhor para nos ajudar. E aí é só reconhecendo diante dele, em oração mesmo, falando, Senhor, mostra-me onde eu estou sendo injusto. Senhor, mostra-me onde eu estou sendo, onde eu estou violando a sua lei. Senhor, me mostra onde eu posso ser justo nessa situação.
E obviamente que o Senhor vai falar com você através da palavra dele, vai falar com você como um caso como esse que a gente leu hoje de Nabote. O Senhor vai mostrar para você na sua palavra, na palavra dele, que você está sendo injusto. E aí, quando você agir com injustiça, não há outro caminho. Reconheceu que você errou, não há outro caminho. É o perdão, é a reparação. Vá até a pessoa que você foi injusto, peça perdão, né? Mesmo que essa pessoa não reconheça, mesmo que essa pessoa vire as costas para você. E isso acontece com grande frequência. Às vezes você vai com seu coração cheio de alegria pedir perdão, pensando que vai restaurar e aquele relacionamento não será restaurado. Mas aí não é que você fez a sua parte, mas você fez o que a palavra de Deus diz. A ação de Deus a partir dali fica a cargo do Senhor. Bom, então é isso, né, pessoal? Acho que podemos orar. O assunto ele é longo, né? Ele demanda aqui bastante meditação, mas em grande medida fique com essas lições. Né? Se você for injustiçado, lembre-se do Evangelho. Cristo também foi injustiçado. E para não agir com injustiça, aplique a lei de Deus, aplique a palavra, a perfeita palavra de Deus e reconheça em oração que você é incapaz de agir com justiça. Não é isso? Então vamos orar, vamos colocar tudo isso diante de Deus e pedir ao Senhor que nos ajude, assim como Moisés, né? Diante do Mar Vermelho, de um lado o Mar Vermelho, por trás o exército de Faraó, precisamos de uma intervenção de Deus abrindo o Mar Vermelho para que possamos atravessar. Vamos fazer isso, vamos orar. Feche seus olhos, pare aí por um instante aquilo que você está fazendo e vamos falar com Deus em oração. Pai, nós colocamos tudo o que falamos aqui nessa manhã diante do Senhor. Pai, nossa vida e a nossa justiça, como o Senhor mesmo disse, ela funciona como trapos de imundícia. Não somos capazes, Senhor Deus, de julgar perfeitamente, não somos capazes, Senhor Deus, de sermos justos. Por isso é que dependemos do Senhor, da Tua palavra, que nos mostra na Tua lei perfeita quem somos, quem são de fato os nossos inimigos e principalmente como agir com os nossos irmãos e com os nossos amigos. Além disso, Pai, nós podemos nos aproximar de Ti em oração, clamando que o Senhor nos ajude. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos mais justos possíveis, a não agir com injustiça contra os nossos pares, a não agir com injustiça nos nossos relacionamentos. E quando assim fizermos, Pai, que o Senhor nos dê graça de reconhecer que fomos injustos e pedir perdão, reparando o dano causado para pessoas que tanto amamos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve para uma terça-feira abençoada e que possamos, meu Pai, praticar e viver a Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esqueci de orar aí para os nossos irmãos que estão enfermos, né? Então vou fazer mais uma oração aqui, havia me esquecido. Senhor Deus, oramos também pelos nossos irmãos que estão enfermos, agradecemos pela vida do Tiago, que já está se recuperando, também pelo Edinho, pela Jana, pelo Mateus. Oramos também, Senhor Deus, por aqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor os conforte. E oramos também, Pai, por aqueles que precisam de um suprimento na sua casa, na sua mesa. Oramos para que o Senhor não deixe faltar o nosso pão de cada dia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim, né? Que Deus nos abençoe aí, né? Que nós tenhamos uma ótima terça-feira. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe e uma ótima, excelente terça-feira para todos nós.